Olá, pessoal do Vida Revista. Hoje nós estamos num espaço muito gostoso. Vocês estão vendo as imagens aí do espaço. E nós estamos aqui com o Fernando Bellato, um super convidado nosso. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Contente de estar aqui. O Fernando, gente, eu conheci num evento e a proposta dele é muito bacana. Eu falei, eu preciso levar para o pessoal do canal. Ele é um artista marcial, ele é faixa preta em jiu-jitsu e ele criou uma escola em que ele usa a filosofia das artes marciais para o nosso autoconhecimento. Então você, que é um desesperado, ligado no 220, como eu, que quando senta para meditar, esse silêncio simplesmente não vem, ele não aparece, porque vem aquela carruagem de pensamentos e, obviamente, eu estou na luta, mas talvez você esteja, e quando a gente consegue trabalhar com o corpo, que é a proposta dele, vocês vão perceber como é gostosa essa meditação e como a gente consegue despertar várias coisas. Então, ninguém é melhor do que ele para explicar o método dele. Olá, gente. Então, muito contente, de estar aqui com vocês. Agradecer esse convite mais uma vez. Então, esse é um método que, como foi falado, ele utiliza do corpo para ajudar a gente a sair um pouquinho da mente. Nós estamos vivendo um momento do mundo, aí, principalmente do Brasil, onde no ano passado o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, depressão, burnout, tantas coisas nesse nível energético, emocional que acabam incomodando a gente. E eu acredito que esse método ele é exatamente utilizado nesse aspecto específico, para ajudar a gente a lidar com as emoções. Não de uma forma tão mental, mas sim de uma forma a fortalecer um centro que eu chamei de guerreiro interno ou guerreira interna, mas que ajuda a gente a lidar com essas situações sem reagir tanto a isso. Então, para isso eu utilizo posturas, eu utilizo respiração, utilizo movimentos energéticos e, de uma certa forma, nós, após uma prática, nos sentimos mais equilibrados e fortalecidos, confiantes para lidar com as situações da vida sem tanto desespero. Eu acredito que é isso que muita gente está buscando. Como é que eu saio desse desespero, sabe? Então, a sensação da prática é um pouco isso. Você fez agora mesmo, pode compartilhar como você se sente, sentiu alguma diferença, alguma coisa assim. Eu fiquei encantada quando eu conheci a primeira vez e hoje a gente está num seminário mergulhado já umas 4 horas, morram de inveja. Mas assim, o que foi muito interessante é que o Fernando ele fala muito das posturas, que algumas posturas trabalham alguns aspectos da nossa personalidade, alguns aspectos nossos, e realmente assim, quando eu faço algumas posturas, que ele fala, essa postura te traz mais integridade, propõe mais, enfim, mais integridade com a sua essência, ou essa postura te empodera, realmente eu sinto essas coisas, o meu corpo transferindo isso para a minha mente, e de alguma maneira eu tenho insights enquanto eu faço as posturas, e eu penso, caramba, aquela situação eu estou me comportando de um determinado jeito que eu não precisaria, aquilo não combina tanto comigo. Porque às vezes a gente vai seguindo um padrão da sociedade doentia que nós estamos. E isso foi o que mais me encantou. Fala um pouquinho mais sobre essa questão da nossa postura, do nosso corpo, para passar uma sensação para a nossa mente. Primeiramente, eu sempre senti que o corpo era um amigo meu. Então, eu sempre fui conectado com essa história do corpo. E, para mim, é um pouco óbvio isso de quando nós estamos tristes, tendemos a ficar um pouquinho mais recolhido e quando nós estamos mais felizes, tendemos a expandir mais um pouco o tórax, abrir o peito, alinhar mais a coluna, enfim, de uma certa forma, demonstrar uma energia mais vital. Mas, para o meu espanto, em 2013, 2014, eu vendo TED Talks, algumas palestras do TED, conheci uma psicóloga social chamada Amy Cuddy, que fazia um TED inteiro sobre o body language, sobre essa postura corporal, essa linguagem corporal, e falava que essa linguagem corporal poderia mudar quem a gente é. Nessa época eu já trabalhava com o DGI, com posturas já marciais, mas não sabia que isso já estava sendo já explicado até cientificamente. E nesse TED ela demonstra que os estudos comprovam que uma postura de empoderamento, que são posturas que alinham a gente, expandem e relaxam, elas aumentam o nível de testosterona e diminuem o nível de cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, podemos dizer assim. Então, trazendo com isso um pouco mais de confiança, um pouco mais de equilíbrio emocional, e isso através de uma postura. Você não precisa fazer nada, você
faz uma postura, essa postura ela envia uma mensagem, né, para o seu sistema nervoso e você acaba então mudando até as taxas hormonais mesmo do seu sistema, né? Eu achei isso formidável e explicou o que a gente já sentia em prática, esses benefícios, né, após o treinamento, né? Então, é um pouco disso do que se trata essa vertente das posturas. No ODGI, nós utilizamos algumas posturas, então, como posturas de guarda, umas posturas mais de centramento, postura da vitória, posturas de reverência, algumas posturas de base, muita base, a gente trabalha muito grounding, que a postura em si, ela te envia uma mensagem. É muito interessante, quando você se coloca em uma postura de guarda, você sente uma confiança, sabe? E eu peço para os alunos eles colocarem intenção sincera, porque não é para montar uma postura e ficar com a mente em outro lugar, sabe? Não, vamos fazer a postura, vamos dar o nosso melhor. Então, é presença, inteireza, musculatura de uma certa forma ativa, contraída, porque aí quando você está na postura, você fala, poxa, sabe, eu estou aqui, eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho potencial. E você vai percebendo que muitas vezes você estava esquecido desse poder. Porque é o que acontece muitas vezes com a gente é tomado pelo dia a dia, no caso, por exemplo, das pessoas sedentárias que nem exercício faz. Então, são tomadas pelo dia a dia, esquece do corpo, se alimenta mal, e aí ela esquece mesmo da força vital dela, esquece da força física dela, esquece da força mental dela. E quando entra numa prática como essa, é como que uma lembrança. Fala, nossa, eu tenho, sabe, esse potencial. E muitas vezes, para muitos dos meus alunos, o DGI é como um reinício para a pessoa. De repente ela está se alimentando melhor, de repente está fazendo outras atividades físicas, de repente está se estudando no autoconhecimento, porque vai de fato despertando esse guerreiro, essa guerreira interior, que é a nossa consciência, o nosso self, é aquilo que somos de verdade, sabe? Gente, o que ele está falando eu senti na prática, porque realmente a postura e quando você vai conduzindo a gente volta para o nosso centro. Porque essa é a grande questão. Nós estamos sempre, você está correndo atrás de metas no trabalho, a gente estava comentando aqui, você é professor, está lidando com aqueles conflitos em sala de aula, enfim. Você tem os seus conflitos diários, você tem as suas questões familiares que você tem que atender, a gente sabe que não são desafios fáceis, e tudo tira você do seu centro. Chega uma hora que você começa a virar uma pessoa que foi a pessoa que coube dentro daquele contexto da sua vida. É assim que eu estou me sentindo e é assim que eu consegui ter um benefício muito grande com a prática, porque eu comecei a observar em determinados momentos, porque às vezes ele faz uma postura assim, essa postura, se você tem um desafio, coloque o contexto do seu desafio. E eu falei, caramba, eu não preciso me comportar assim, essa não é a pessoa que eu sou. Então é um despertar mesmo, e assim, por isso que a gente tem que a gente veio trazer para você essa dica, porque realmente assim, só fazendo para conhecer. E uma outra coisa que eu queria falar antes de passar para ele falar onde fica a escola, se tem aula online, se não tem, eu queria falar para vocês um pouquinho, que às vezes a gente não consegue compreender por que uma postura consegue trazer tantos benefícios. É muito importante que a gente entenda, gente, que a gente não é só bioquímica. Às vezes a gente pensa assim, a depressão, a bioquímica está desajustada, vamos tomar uma medicação. Por isso que tem pessoas que tomam medicação a vida inteira e não conseguem sair disso, porque elas não cuidaram da outra parte. Controlando toda a nossa bioquímica, existe uma biofísica. Nós temos uma anatomia energética sutil complexa. Temos corpos sutis, temos chakras, temos meridianos, e é tudo isso que vai controlar essa bioquímica. Então, quando nós fazemos uma atividade como a proposta do DGI, você consegue trabalhar nessa energia e, aos pouquinhos, você vai trabalhar e vai transformar essa bioquímica. Então, não é simplesmente assim, não, é um espaço gostoso, ele fala uma coisa bacana, eu relaxo. Não é só isso, gente. É muito mais profundo. Então, assim, experimentem. Eu vou passar para ele explicar para vocês como vocês podem conhecer, quem é de São Paulo, como faz, e quem está em casa que não consegue vir, como fazia. Tem alguma maneira da pessoa participar online? Sim, tem. Então, assim, para vocês que são de São Paulo, nós ficamos na Vila Mariana. Então, se você mora aqui perto, tem condições, eu sugiro você vir na escola aqui treinar com a gente, né? Fazer parte aqui do nosso dia a dia, porque também o espaço é gostoso e traz um clima também que favorece a atividade, né? Então, nós ficamos na Vila Mariana, na Rua Joaquim Távora, número 1454. E para você que é de outro estado e que está assistindo aqui, que fica com vontade de conhecer, então tem sim uma prática online para você, que é o DGI Matinal. É uma prática que eu desenvolvi principalmente para você que tem uma vida corrida
e que precisa de uma reconexão logo antes de sair de casa, sabe? Você não quer sair de casa desconectado. Então é uma prática de 10 minutos com algumas posturas e movimentos energéticos para que você possa sair de casa já com aquela sensação de que tipo, estou presente, estou aqui comigo mesmo, estou mais preparado para lidar com os desafios da vida. Porque eu também vou fazendo algumas posturas nesse curso, nesse produto, né, que é o DGI Matinal, e vou trazendo alguns links também. Então isso já te prepara mesmo para o dia. O DGI Matinal ele tem 5 módulos, que é uma prática para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, e no sábado tem um bônus, que é uma aula completa, né, que a gente transmitiu aqui online ao vivo de um aulão que eu dei aqui. Então você também vai ter a oportunidade de fazer uma prática de 1 hora ou mais ali que tem. Então, caso você, só uma dúvida, as pessoas me perguntam, né, mas eu acabei já segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que eu faço outra semana? Repete, né? Repete novamente essas práticas, porque isso é uma estratégia, muitas vezes, da nossa mente sabotadora, achar que já fez e tá bom. Não, você pode fazer e repetir essas práticas quantas vezes você quiser, porque o mais importante é você lembrar da sua presença, você colocar as suas intenções do dia e você vai perceber como isso vai te ajudar nos resultados que você busca no seu dia a dia, seja na sua empresa ou seja mesmo os resultados pessoais, as metas que você coloca entre você e você mesmo, você vai ver. Não, gente, com certeza, experimentem. Fernando, muito obrigada mesmo, gratidão. A sua escola é maravilhosa, vocês estão vendo aí. Eu acho que só de eu entrar, essa pessoa acelerada que vocês já sabem que eu sou, só de eu entrar naquela vegetação, naquele caminho ali, eu já falei, ai meu Deus, estou em outro lugar aqui em São Paulo. Foi maravilhoso, então muito obrigada. Obrigada. Eu queria que você encerrasse com aquela frase maravilhosa. Como é que a gente fala? Eu esqueci qual é o nome da pessoa, né? Mas que ele fala que quando a gente luta com alguém, a gente é um vencedor. E quando a gente ganha da gente mesmo, como é? Nos tornamos invencíveis, né? Esse é o Morihei Ueshiba, criador do Aikido, né? Quando vencemos alguém, somos um vencedor, né? Mas quando vencemos a nós mesmos, nos tornamos invencíveis. Gente, então vem conhecer essa prática pra gente ficar sempre no centro, pra gente ficar sempre conectado com a nossa essência. Um abraço pra vocês, até a próxima. E obrigado, Fernanda. Obrigado a vocês também. Até.